Fechou? Sim. E depois vocês têm que abrir quando forem falar também, tá, Chico? Já está ao vivo, Daniel? Então tá. Boa tarde a todas e todos. Eu quero dar as boas-vindas a vocês que estão aí nos vendo e nos ouvindo. Hoje a gente está aqui na live da Luísa Erundina, comemorando uma data muito, muito, muito especial, que são os 30 anos da Tarifa Zero, um projeto que ela enviou para a Câmara dos Vereadores no dia 28 de setembro de 1990 e que previa que a gente não pagasse mais tarifa nos ônibus da cidade de São Paulo. Isso era uma revolução em termos de uso da cidade, de deslocamento, de acesso aos bens públicos, aos hospitais, às escolas, aos parques, às praças, a toda a cidade. Então, é muito importante que a gente aqui hoje comemore essa data, que também é a data, ou uma data aproximada, da inclusão do transporte como um direito social. A PEC 90 foi enviada para a Câmara dos Deputados pela Luísa Erundina em 2011 e foi aprovada pela Câmara e depois pelo Senado em 2015 e passou a fazer parte da Constituição o transporte como um direito social. Então, a Tarifa Zero, ela foi um projeto que, na época, não foi nem sequer votado pela Câmara, mas que rendeu muitos frutos, entre eles o renascimento, né, a recuperação da ideia de um passe livre universal pelo MPL, e hoje o lançamento, foi dia 23, do livro Tarifa Zero, A Cidade Sem Catracas, que foi escrito por vários que estão aqui hoje, pelo Lúcio Gregori, Chico Itaker, Jairo Varoli, Mauro Zilbovicius e eu. Escrevemos esse livro para recuperar essa importante memória e mostrar o quanto a Tarifa Zero ainda é jovem, potente e importante para a gente pensar a cidade. Então, eu quero convidar vocês a nos acompanharem nessa live para discutir essa ideia de cidade, de transporte, de movimentação na cidade. Hoje, para essa conversa, então, nós contamos com a presença do Lúcio Gregori, que foi secretário de Serviços e Obras da Prefeitura da Luísa Erundina e depois se transformou em secretário de Transportes em 1990 e ficou lá até 1992. Temos também o Mauro Zilbovicius, que é engenheiro, professor da Universidade de São Paulo, da Escola Politécnica da USP, e também integrou o governo da Luísa Erundina, sendo assessor do Lúcio Gregori na Secretaria de Serviços e Obras, e depois como diretor financeiro da CET, quando o Lúcio se tornou secretário de Transportes. Temos também o José Jairo Varoli, que acabou de cair, mas já volta já, que é economista, que foi diretor de operações da CMTC e que tem histórias fantásticas para contar a respeito daqueles 1000 ônibus que foram enfileirados desde de Interlagos até a Praça da Bandeira, aqui no centro da cidade de São Paulo, né? Temos também o Chico Itaker, arquiteto, urbanista e ex-vereador da cidade de São Paulo, foi líder do governo na Câmara, no governo da Luísa, e um dos fundadores do Fórum Mundial Social, e importantíssimo na luta pela Tarifa Zero, e posteriormente pela regulamentação da municipalização dos ônibus, que veio em decorrência do projeto de Tarifa Zero. E também temos aqui uma pessoa muito especial, que é o Marcos Emanuel, que é o representante do MPL e que tem uma história super emocionante para contar a respeito da Tarifa Zero em Cidade Tiradentes, né, Marcos? Então, é isso.
Eu não quero me alongar demais, eu vou chamar primeiro a Luísa Erundina para dar um salve rapidinho, de uns 2 a 3 minutos, e depois eu vou passando a palavra para os outros debatedores de hoje. Pode falar, Luísa. Obrigada, Márcia. Eu quero começar saudando esses companheiros, e você também, evidentemente, e dizer que é uma alegria enorme estar aqui celebrando um fato que já tem 30 anos de idade, mas é muito novo ainda, seja porque é uma ideia revolucionária, e por isso não aconteceu naquele momento, porque uma ideia revolucionária, ela supõe, né, uma ação revolucionária da sociedade, mas ao longo desses 30 anos a ideia não morreu, e não morreu exatamente por ser uma ideia, né, que fazia sentido naquele tempo e continua fazendo sentido até hoje. E nesses 30 anos nós temos um jovem aqui, o Marcos, que é do MPL. O MPL foi um filhote da Tarifa Zero, ou seja, um movimento de juventude, né, que lutava por uma tarifa justa, uma tarifa que coubesse na conta, no salário do trabalhador, sem onerá-lo, evidentemente, porque seria arcado pelo conjunto da sociedade, por ser uma função urbana fundamental para o funcionamento da cidade, e como tal não é justo que o transporte, que é um dos insumos sem o qual a cidade não funciona, fique à custa só do usuário direto, que é o trabalhador, que é exatamente o que tem menos condições de arcar com a tarifa, que em geral não é acessível ao salário da maioria dos trabalhadores, sem falar nos que estão desempregados. Por isso que nós criamos também, né, a tarifa o vale-desemprego de transporte para exatamente o trabalhador desempregado poder se locomover para buscar emprego, mas dá uma alegria muito grande saber que essa ideia está viva na memória, através dessa obra que hoje é lançada, já foi lançada há dias atrás, que se lança novamente nesse momento dessa live, e dizer que, num próximo governo, a gente espera, quem sabe, essa ideia vingue, essa ideia se concretize e se conquiste de fato para a cidade, para os trabalhadores e trabalhadoras dessa cidade, os usuários, os que mantêm essa cidade, e são aqueles que trabalham, que produzem a riqueza, né, tendo, evidentemente, o direito ao transporte como direito social, que nós conseguimos que constasse do artigo 6º da Constituição, assim como a educação, a saúde, a moradia, etc. Hoje o transporte é um direito social. Falta, evidentemente, resolver o problema, né, da tarifa, do custo, do custeio, a fonte da tarifa. E o nosso secretário de então, e que hoje continua, né, um protagonista, um representante máximo dessa ideia, que é o companheiro Lúcio Gregório, que está aqui, eu o saúdo também, bem como aos outros, e dizer que uma ideia dessas, trazida de volta no momento em que o governo da cidade está sendo disputado, é oportuno, e a gente também saúda os eventuais internautas que estão nos acompanhando, e que entrem também no debate, porque uma ideia ela só vinga quando a sociedade se apropria dela, a legitima e cria força política para concretizá-la. Então, essa a minha introdução, dizer da minha alegria, agradecer a vocês todos que vieram a essa discussão, né? O nosso líder do governo na época, Chico Ito, esse grande guerreiro do povo brasileiro e do povo de São Paulo, assim como o Mauro e o Marcos do MPL, o Lúcio nem se fala, portanto, é gente que está de fato comprometido com a justiça social, com o enfrentamento às desigualdades e com a construção de um mundo mais solidário, mais justo e mais civilizado, que, lamentavelmente, está longe de acontecer isso em nosso país nos dias de hoje. Obrigada, vamos fazer esse debate e, para mim, é uma grande alegria. Obrigada, Luísa. Belas palavras. Eu nem te apresentei, né, Luísa?
Que falta de educação a minha, mas é que quem precisa apresentar a Luísa, né? É a Luísa, todo mundo conhece, a nossa deputada federal pelo PSOL, e desde ontem candidata oficial a vice-prefeita da cidade de São Paulo, junto com Guilherme Boulos. É a nossa primavera chegando. Com certeza, né? Márcia. É essa sensação que a gente tem, Luísa, que a gente tem uma primavera aí, as flores estão nascendo, as árvores estão ficando verdes, e vocês são a nossa esperança aqui. Obrigada. E a Tarifa Zero também. Com certeza. Então, agora eu queria chamar o Marcos Emanuel, representante do MPL, para falar uns 10 minutos aí, e nos contar a respeito da luta do movimento Passe Livre em São Paulo, pelo Brasil, e da sua experiência com a Tarifa Zero aqui em São Paulo. Bem-vindo, Marcos, pode abrir o seu microfone. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Lúcio, Luísa, Chico, Mauro, Jairo. Agradecer aqui publicamente, né, o convite para o movimento. Acho que ele é realmente muito oportuno e muito feliz, né? Na semana passada a gente estava eu, Lúcio e acho que todos vocês no chat, comemorando o lançamento do livro, né, da Tarifa Zero, A Cidade Sem Catracas, que é um livro muito importante justamente por retomar a historicidade dessa história toda que a gente está comemorando hoje, né? Márcia está mostrando no livro. Acho que sim, acho que o livro é muito importante justamente pela importância do projeto, né? E acho que hoje a gente se encontra novamente, 30 anos depois, assim, porque o projeto segue muito vivo, assim, né? Acho que a importância da Tarifa Zero, ela nunca saiu das ruas, né? O movimento surge um tempo depois do projeto, mas eu concordo com a Luísa, quando a Luísa diz que nós somos filhotes desse projeto, né? Acho que o movimento incluiu tantos outros termos ao projeto, que já era muito feliz. É um projeto de iniciativa popular, realmente, assim, né? Tanto você, Márcia, quanto a Luísa falaram um ponto muito, que acho que é muito importante para o movimento, né? Que o projeto ganha legitimidade quando ele tem uma participação popular, assim. A gente até costuma frisar no movimento que o movimento constrói junto da população, né? A pauta da Tarifa Zero, assim. Constrói nas ruas, nos termos do movimento e junto da população. Eu acho que todos os dias está, né, tentando driblar essa má mediação que é circular pela cidade com uma tarifa, né? E relembrar isso é muito importante, assim. Como você falou, eu sou da cidade Tiradentes, né? Fui criado na cidade Tiradentes, andei de Tarifa Zero, e eu sempre costumo frisar também que isso ultrapassa o meu relato pessoal, né? Ele é pessoal no sentido de que sim, eu estou contando e eu também andei de Tarifa Zero. Mas essa é a experiência de muitas pessoas, assim, né? E concretamente, isso realmente muda a vida, assim, né? Tal como a gente diz que a luta muda a vida, a pauta do movimento, que é a Tarifa Zero, ela efetivamente transforma a vida das pessoas, assim, né? Embora eu, muito pequeno, vim conversar com minha mãe e reconversar, né? Porque estamos sempre conversando disso, muito em decorrência do movimento, o quão ela se lembrava dessa experiência de Tarifa Zero, né? Do ônibus circular. E a cidade de Tiradentes, só contar uma coisa que acho que faz sentido, assim. A cidade de Tiradentes, ela era setorizada, né? Antes das ruas serem endereçadas, ela era setorizada por letras e números. O setor onde eu morava especificamente era o setor G, que era a área contemplada pelo projeto de Tarifa Zero, né? Era um ônibus circular que fazia um horário de atendimento do primeiro horário até o encerramento do serviço, assim, né? Fazendo bairro e terminal. E, embora um trajeto, não era um trajeto consideravelmente curto e nem longo, assim, era um trajeto de 20, 30 minutos, isso faz uma diferença gigantesca, assim, para a organização das pessoas de modo geral, né? Seja quem venha do centro para o bairro, e uma vez no bairro para ir para casa, né? Acho que o projeto tem essa importância. Eu até falei na live passada que não é muito difícil de entender o projeto de Tarifa Zero. Na verdade, eu não consigo ver, né, como as pessoas têm dificuldade, porque ele nasce exatamente da necessidade concreta das pessoas mais pobres, assim, né? Ele está totalmente atrelado
ao acesso aos outros direitos, né? À saúde, à educação, ao lazer. Então, pensar um transporte que venha a ser realmente público, diferente de como ele está disposto agora, né? Onde as pessoas precisam pagar para circular pela cidade, e quem não pode pagar, a cada novo aumento, né? Está mais afastado ainda do direito ao acesso dele. É impensável, né? Tipo, a gente diz que isso é um impedimento concreto e simbólico de quem pode ou não circular pela cidade, né? Quais corpos e para que acessos, né? É muito comum a gente só ter acesso a cidade Tiradentes é o extremo leste da cidade, né? Os extremos normativamente só vão até o centro por um uso trabalho, casa-trabalho, né? E a gente sabe que as pessoas merecem muito mais do que isso, assim, né? Se a gente estiver falando de uma vida digna, a gente está falando de o acesso, a gente até falou também da cultura ao acesso, né? É colocar o acesso aos equipamentos e aos direitos como uma cultura mesmo, assim. E acho que a luta segue viva. O movimento pegou esse projeto muito em decorrência do Contador do Trabalho com o Lúcio, né? Que é um parceirão nosso, assim, é um colaborador muito, muito, muito próximo nosso, assim. A gente tem um carinho gigante pelo trabalho do Lúcio. Acho que o movimento ganhou muito, né, quando conheceu o projeto de Tarifa Zero, em decorrente da apresentação do Lúcio, e de lá para cá, como eu disse, a gente aplicou nossos termos, né, a conversa veio sendo reatualizada, seja da importância técnica, né, tipo, seja da viabilidade técnica da tarifa, porque o debate sobre a tarifa zero e ela ser viável sempre teve no campo político, assim, né, a viabilidade técnica dela foi sistematicamente atualizada desde o projeto de Tarifa Zero, né? Então, a gente sempre fez questão de frisar que não é uma discussão técnica, né? Se ela é possível ou não. É uma vontade política. E você lembrou, Márcia, sobre o transporte ter sido incluso, né? Como um direito social. A gente permanece relutando ela para que ela seja regulamentada, né? E eu acho que, nesse caso, tem um entrelaçamento muito específico da importância justamente da população se envolver e da construção nas ruas, né? Eu acho que, tipo, a Erundina muito atentamente apresentou esse projeto, porque sabe que é uma necessidade real das pessoas mais pobres da população, só que também é muito sintomático, né? Esse projeto só ser incluído como um direito social em 2015, pós as revoltas de 2013, né? Ou seja, eu acho que é um sintoma muito evidente da importância de ter as ruas como, né, e uma construção popular, efetivamente, com a população junto, né? Acho que precisamos da Luísa, né, para estar atenta ali, enfim, tipo, enquanto uma representante do poder público se demonstra interessada, né, efetivamente, nas necessidades da população, e a importância dos movimentos sociais, exemplo do movimento Passe Livre, né? Acho que a regulamentação só pode vir a partir daí, assim, né? E não por acaso, só para encerrar aqui a minha participação, no sábado passado, nesse último sábado, a gente fez o lançamento da campanha também, né? A nossa campanha por Tarifa Zero, acho que a campanha contempla toda a discussão que o projeto de Tarifa Zero e o Lúcio, né, Mauro, Chico, você, Márcia, né, tipo, vieram fazendo. Boa parte está historicizada no livro, né? E a nossa campanha também, nos termos do título, já dizem bastante como a gente entende que deve ser, né? Que é tarifa zero, transporte pago pelos ricos e controlado pelo povo. Acho que o título da campanha já diz bastante sobre que termos a gente entende, né? Que tem que ser o debate do tarifa zero. Acho que é isso. Viva esses 30 anos desse projeto lindo. E acho que ele vai permanecer. Ele vai permanecer no sentido de que, ainda que nós quiséssemos, não é uma vontade nossa, mas ainda que nós quiséssemos, como eu disse, uma necessidade concreta da população. Então, acho que ele vai perdurar até a sua realização, assim. É alguma coisa que quem não quer e não gostaria da sua realização vai ter que lidar, porque a gente só vai parar quando o transporte for efetivamente público, e para ser efetivamente público ele tem que ser tarifa zero, né? Obrigada, Marcos, pelas palavras.
um digno representante de alguém que usou a tarifa zero e sabe da potência que esse projeto tem quando ele é implantado na prática, né? Importante isso, porque a tarifa, ela é um dos principais dispositivos de controle da circulação na cidade, né? O tempo de deslocamento e a tarifa. Você obriga e massacra as pessoas a se deslocarem unicamente de casa para o trabalho, do trabalho para casa e não conseguirem fazer absolutamente mais nada. Então, tarifa zero é uma coisa que tem que estar na ordem do dia para quem se diz de esquerda nesse país. Eu queria agora, então, chamar o Mauro Zilbovícios para fazer suas considerações a respeito da tarifa zero aqui conosco. Bem-vindo, Mauro. Pode habilitar, isso. Isso. Obrigado, Márcia. É uma honra estar aqui com todos esses meus amigos. O Lúcio, o Chico, o Jairo, que são meus amigos desde aquela época, e da Luísa, da nossa prefeita, que também eu considero a minha amiga, apesar da gente não se encontrar muito, mas eu queria talvez trazer alguma ideia sobre, pelo seguinte, a tarifa zero não foi implementada ainda em São Paulo. Será? Mas essa ideia só apareceu porque era o governo da Luísa Erundina. Não, e isso a gente conversava muito, eu, o Lúcio e o Jairo, que trabalhamos juntos desde o primeiro dia desse governo, lá em janeiro de 89, que eu lembro da gente conversar muito, e uma hora a gente descobriu o seguinte: a gente estava trabalhando muitas horas, muito tempo, e a gente não estava lá para ganhar nada, e, no entanto, talvez eles descobrissem, os poderes da cidade, que era bom que a gente ficasse, porque a gente não roubava, a gente trabalhava feito condenados, e a gente fazia tudo certinho. E que a gente precisava fazer alguma coisa diferente, porque era o governo dos trabalhadores, e a gente não estava lá para fazer mais do mesmo. A gente estava lá para fazer diferente. E demorou um certo tempinho, mas a gente inventou esse negócio chamado tarifa zero, por causa do Lúcio, de muitas coisas que a gente conversou, mas porque eu vou me lembrar como se fosse hoje. A gente estava almoçando, a prefeitura era no Ibirapuera, muita gente não sabe, mas era um dos prédios que ainda está lá, agora é o Museu Afro-Brasileiro, né, de cultura africana que tem lá, era a prefeitura. A Luísa estava lá, a gente almoçou, eu, o Lúcio e também o Paulo Sandrone, que é também um personagem dessa história, e que está no nosso livro, inclusive, a gente conversou com ele. E a gente discutiu um pouquinho, é isso mesmo, porque é isso que a gente precisa apresentar, isso é possível, isso é viável, e a gente vai ganhar a iniciativa política com isso. E a gente subiu para apresentar para Luísa essa proposta. E eu me lembro como se fosse hoje, a Luísa brilhando o olho, é como se ela tivesse também esperando uma proposta desse tipo para fazer a diferença, porque a gente se entendia muito, sem falar muito, que era isso que a gente estava lá para fazer. Não para fazer mais do mesmo. A gente precisava resolver muitos problemas dos trabalhadores, e estava trabalhando, não só nós, esse grupo aqui, mas nas outras secretarias, fazendo muita coisa. Mas a gente precisava fazer alguma coisa que só nós, aquele partido, o PT daquela época, e o governo da Luísa, podia fazer. E isso eu nunca vou esquecer, esse momento da Luísa disse: vocês têm certeza disso? Temos. Então vamos embora, porque é para isso que a gente veio. E eu nunca esqueço também a Luísa dizendo que tudo tinha que ser pedagógico. A gente não estava lá só para fazer as coisas, mas para mostrar os limites do que era possível fazer.
E por que que não era possível fazer mais do que a gente estava fazendo? Não era uma limitação nossa, das pessoas, de mim, do Lúcio, da própria Luísa e tantos outros companheiros que estavam lá, porque a sociedade nos amarrava, tinha muitas coisas, o poder não estava com a Luísa Erundina, ela tinha um pequeno poder como prefeita, o poder estava na sociedade. E a nossa proposta naquele momento, talvez a gente nem tivesse, naquele instante, naquele dia, a dimensão dessa proposta, porque ela fez o que a gente costuma dizer, ela era absolutamente viável e ela inviável politicamente, mas ela tensionava os limites do possível, a fronteira entre o possível e o impossível. Ela estava alargando, colocando em xeque, porque ela discutia a mobilidade urbana, evidente, isso que o Marcos falou, que a Márcia acabou de dizer. A tarifa, eu lembro de conversar com colegas lá da CT, da CMTC, os técnicos, dizendo, não, mas a gente precisa colocar muito mais ônibus, porque as pessoas vão entrar muito mais no ônibus. E a gente dizia, mas é isso mesmo, porque impede as pessoas de usarem os ônibus, usarem a cidade. Ao tirar a tarifa, a gente dá poder para as pessoas, poder de ganhar a cidade, de andar na cidade, não só entrar no posto de saúde, no hospital, na escola, mas entender a cidade, andar na cidade como quiser. Isso a tarifa impede. Então, era fácil resolver o problema da lotação dos ônibus. Era só triplicar a tarifa, por exemplo. Aí ia ter lugar à vontade. O nosso modelo é exatamente o contrário. Então, talvez tenha gente que nem conheça direito o projeto. É bom ler o livro, mas a tarifa zero significa não precisar gastar para entrar. Outra coisa que eu estou lembrando é as críticas que a gente recebeu, que foram morrendo, mas muitos anos depois, veja como as coisas acontecem. A gente estava numa discussão lá na época de 2013, na Escola Politécnica, onde eu dou aula. Os alunos me conhecem essa história. Mas tinha um grupo, o Lúcio estava lá, inclusive, porque ele também é politécnico da escola, e a gente estava discutindo com os alunos sobre esse projeto da tarifa zero, o MPL, na rua, etc. E um aluno fez a seguinte pergunta: mas vocês não acham que de graça é ruim? As coisas são muito ruins quando são de graça? Aí eu virei para ele e disse: você tem ideia do que você está dizendo? Aqui nesse lugar, chamado Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, quanto você paga para estudar aqui? E aqui é ruim. Aqui é a melhor escola de engenharia do Brasil, dentro da universidade melhor do Brasil. E é de graça. Ele é de graça? Aliás, não é de graça, como o Lúcio sempre lembra. Não existe nada de graça. A questão que a tarifa zero levantou, e isso é uma das coisas mais importantes, é quem paga pelo serviço. A tarifa zero é simplesmente tarifa zero. Quem anda não paga, mas o custo continua existindo e precisa ser administrado e alguém tem que pagar. E o que a gente disse é: os ricos têm que pagar. É isso que a gente disse, só isso. Que é preciso ter uma reforma tributária desde aquela época, muito mais hoje, para financiar o SUS, que é a mesma coisa que a tarifa zero, só que o SUS veio primeiro. A tarifa zero vai chegar depois dele, mas a gente já tem experiência. O SUS é de graça? Não, o SUS não é de graça. Ele custa muito e é importante ter uma reforma tributária para que os ricos paguem muito mais, porque ele não tem recursos suficientes. Agora, voltando para completar, naquele momento, naquele governo, antes da tarifa zero, muito antes, no segundo dia do governo, a Luísa nem deve lembrar, mas o Lúcio, que era secretário de Serviços e Obras, e cuidava do lixo, dos parques e áreas verdes
e também de um departamento que chama Edificações, que cuidava das obras não obras de rua, de viadutos, de escolas, hospitais, creches, etc. E o gabinete da Luísa chamou o Lúcio, e ele me chamou para ir junto, porque só estava nós lá na secretaria, o Jairo não tinha conseguido entrar ainda, sair da onde ele trabalhava, na Sabesp, e a Luísa nos chamou. E a gente foi lá para discutir, era uma coisa que tinha a ver com construir um teatro dentro do Parque Ibirapuera, que depois, anos depois, acabou sendo construído, tem o auditório Ibirapuera, mas o assunto era aquele. E eu entrei naquela sala, e foi a primeira vez que eu conversei com a Luísa, eu não tinha cruzado com ela. E aí eu fiquei pensando, isso aqui é diferente. Porque quem sou eu para estar no gabinete da prefeita de São Paulo aqui? Eu não sou ninguém, não fui indicado por ninguém, não sou de alguma corrente do Partido dos Trabalhadores, eu não sou nada, zero, do ponto de vista político. A única pessoa que me conhecia era o Lúcio, que me chamou para trabalhar com ele. E eu também conhecia, mas naquele momento não estava, o Paulo Singer, da época de fundação do PT, lá no bairro de Santa Cecília e Campos Elíseos, eu e o Paulo Singer. Mas eu pensei, quando alguém como eu estou aqui no gabinete da prefeita, esse governo é diferente, vai ser diferente, porque não precisa ser de uma corrente, indicado por ninguém, por nada, para estar aqui discutindo um problema da cidade. Depois a gente resolveu aquela história lá, que no fim, mas isso me marcou muito. O primeiro dia eu estava lá, e eu fui várias vezes em reuniões, e eu vi, as pessoas não têm ideia do que foi esse governo. Por isso que eu quis dizer, só nesse governo, e eu espero no próximo, em que o Boulos e a Irondina estarão lá, agora não no Ibirapuera, mas lá no Viaduto do Chá, para fazer a tarifa zero. Lá, há 30 anos atrás, aliás, 30 anos hoje, né? Porque dia 28 de setembro foi o dia em que a Luísa assinou a proposta de lei, o projeto de lei, e encaminhou para a Câmara. Nesse dia, 28 de setembro de 1990. Só ela podia ter feito isso, e só ela, junto com o Boulos, vão implantar a tarifa zero, e nós estaremos juntos para fazer tudo isso, porque a gente sabe que engenheiro, o técnico, não é para dizer que, então vai precisar muitos ônibus, ou então é muito difícil. Engenheiro resolve. A gente está aí para resolver os problemas das pessoas. E esse problema é sério, é real e tem solução. O problema é político. Estamos esperando há 30 anos para colocar um governo de novo que faça a tarifa zero. E eu, se estarei ou não, não sei, mas que vou ajudar como ajudei, vou ajudar. E é por esse prazer que eu tive, assim, acima de tudo, de trabalhar com a Luísa, que eu estou aqui falando disso. É isso. Obrigado. Obrigada, Mauro. Lindas palavras, emocionantes também, né? É interessante a gente aqui, com esse mosaico, cada um trazendo sua experiência tão particular e, ao mesmo tempo, tão importante para a coletividade. Não é à toa que o governo da Luísa foi chamado de governo democrático popular, não é? Era um governo realmente popular e democrático, de outra estirpe, de uma safra muito boa. Agora eu queria chamar, então, finalmente o Zé Jairo conseguiu entrar e ficar, né, Zé? Eu queria chamar o Zé Jairo para contar sobre a sua experiência e falar um pouco sobre a tarifa zero. Bem-vindo. De fato, foi um puxa-puxa aqui, mas consegui entrar, não é? Na última hora aí, mas acabou dando certo. Queria dizer boa tarde, quase boa noite a todos e todas, não é? E que também para mim é um enorme prazer poder participar desse debate de um projeto de que eu vivi e vivo intensamente ao longo desses 30 anos.
No dia 23 agora foi feito o lançamento do livro Tarifa Zero. Eu queria, de público, agradecer a oportunidade de ter trabalhado mais uma vez, com o Mauro, com o Chico e com o Lúcio, e com pessoas novas, né, como a Márcia, como o Daniel, da Fundação Rosa de Luxemburgo, o Cauê, da Autonomia Literária, o Juca Kfouri, todas pessoas novas que, de repente, estão entrando, e, de maneira muito especial, de ter tido a oportunidade de contar novamente com a Luísa Erundina, de que a razão fundamental de ter escrito esse livro foi a história que ela construiu lá durante o seu mandato na prefeitura. Eu queria contar um pouco para o Marco como é que foi feita a Tarifa Zero lá na cidade de Tiradentes. No dia do lançamento do livro, Marco, você falou dessa tua história, que, como você repetiu hoje, e eu fiquei muito emocionado, cara. Realmente me emocionou muito o que você disse no lançamento do livro, e eu vi uma parte da sua fala agora também. Fiquei muito emocionado. O projeto foi assim, nós tínhamos criado o terminal Cidade Tiradentes, e tinha algumas linhas alimentadoras que vinham para o Tiradentes. Nós fizemos um rearranjo das linhas, e aí eu pedi ao pessoal técnico da CMTC que fizesse um estudo se essas linhas alimentadoras não poderiam ser tarifa zero. E o estudo veio positivo, diz, ok, é possível. Eu fui conversar com o Lúcio no gabinete dele, e ele imediatamente disse, ok, vamos fazer tarifa zero. E aí começou a primeira experiência de tarifa zero na cidade de São Paulo. Não é? Certamente o Lúcio deve ter conversado com a Luísa, eu não tenho essa informação, mas eu imagino que deva ter ocorrido dessa maneira. E aí nós fizemos o primeiro projeto aqui. Não é? Então, está conversando um pouco comigo, eu adorei você contar a sua história. Eu não podia imaginar que isso ia passar pelo tempo, e um dia, não é, agora de barba branca, eu ia ouvir você dizer, pô, foi muito legal essa experiência. Não é? Foi muito bom mesmo, realmente foi muito legal. Assim como o Mauro contou aqui um pouco da história dele na Tarifa Zero, eu também vou rememorar de que teve um almoço entre o Lúcio e o Sandrone, aliás, o grande Paulo Sandrone, que nos ajudou profundamente, não é? Foi um grande incentivador. Um almoço ali no Parque de Ibirapuera, num restaurante lá chamado não sei o que Verde, eu não me lembro exatamente mais o nome, e nesse dia o Lúcio apresentou ao Sandrone a ideia da Tarifa Zero. O Sandrone acompanhou na hora, diz, ok, Lúcio, é isso mesmo. Tinha uma agenda com a prefeita, foram para a agenda com a prefeita e apresentaram a ela essa ideia. Ela imediatamente encantou, e aí se complementa com um pouco do que a história que o Mauro contou. Essa foi a primeira experiência no Brasil de se fazer tarifa zero. É algo tão inovador para a época, evidentemente, que se criou, né, um monte de adversidades, não é? As críticas foram contundentes. Uma alta liderança do Partido dos Trabalhadores disse em uma reunião de que preferia que o trabalhador tivesse renda para pagar a tarifa. Imagine, né, as dificuldades que a gente tinha que passar por aí. Houveram muitas dificuldades da imprensa, não é? Houveram muita dificuldade na Câmara Municipal. O Chico depois vai falar um pouco disso, né? Imagino que sim, vai falar um pouco disso. Por outro lado, nós tivemos também muita ajuda, e eu não posso deixar de reconhecer essas ajudas que nós tivemos. Tivemos uma ajuda muito grande dos procuradores municipais. Eu não vou aqui nominá-los, porque poderia cometer a injustiça de deixar algum, mas a gente só conseguiu estruturar a parte financeira via IPTU
pela ajuda que tivemos dos procuradores. Sem os procuradores municipais, a gente muito provavelmente teria avançado muito pouco. Também uma ajuda muito séria, profunda, que foi pela parte técnica da CMTC. Na época, eu era diretor de gestão da CMTC, não é? E aí nós iniciamos o processo de municipalização. Então, uma forma de contratação de cobrança do serviço pelos custos, não trabalhando mais com a tarifa, não é, como passageiro sendo parte da receita, mas passageiro é parte dos custos, parte né? Essa estruturação só foi possível por conta do suporte técnico que a estrutura da diretoria de gestão da CMTC forneceu. A base técnica para o caminhamento da tarifa zero estava montada. Estava pronta, não é? A receita centralizada, a cobrança pelo custo, por quilômetro rodado, o conceito implantado do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, tudo contratado, assinado. A decisão para ir para a tarifa zero era só uma decisão de natureza política. Toda a estrutura técnica estava montada e prontinha para funcionar. E aí tivemos muita ajuda, como eu falei. Tivemos muita ajuda da parte técnica da CMTC. Para lembrar uma pessoa, eu me lembro da Olívia, não é? Uma engenheira que trabalhou comigo e que, de fato, organizou e trabalhou profundamente na parte técnica para estruturar a municipalização. Então, a municipalização seria a base para a implantação da tarifa zero. Tivemos críticas de natureza pública, mas, do ponto de vista interno, a gente conseguiu grandes apoios. E eu sou muito grato a esses apoios todos. Passado o final do governo, eu estava um dia aqui andando em Pinheiros, ali perto da casa do Chico, e vi escrito no muro tarifa zero, escrito em letras pretas. E eu falei, essa história não acabou aqui. E essa história vai longe. Estou falando ali por volta de 93, não é? Logo no final do governo. Eu falei, isso vai longe. E assim está sendo. Não é? Aí veio 2013, e veio várias cidades que estão caminhando nessa direção. E essa história está começando agora um outro salto. O que a Luísa falou na fala dela, de que a PEC que transforma como direito social. Eu acho que trabalhar agora no sentido de regulamentar essa PEC é decisivo. Do meu ponto de vista, a gente não tem volta atrás. O projeto é questão de mais dias, menos dias, vai entrar. Talvez não seja totalmente zero, mas vai talvez ser por etapa. Nós vamos para 80%, para 60%, para 50%, para 40%, para 30%, e um dia chega a zero. Num horizonte, chega a zero. Talvez não precisa necessariamente começar já com zero, mas eu tenho certeza de que daqui a algum tempo nós vamos estar falando e contando as experiências por esse Brasil afora da tarifa zero. Muito obrigado pela oportunidade de participar. Um abraço a todos vocês. Obrigada, José Jairo. Lindas palavras também. Acho que a tarifa zero é um projeto de esperança, não? Acho que a gente pode já chamá-la de um projeto de esperança. Eu queria só lembrar uma coisa que eu não falei no início, que eu fiz parte do Comitê Pró-Tarifa Zero nos anos 90, em 1990, na verdade. Éramos 6 pessoas. Mas a gente lutou bravamente, a gente fez um painel lá na Praça Ramos, com a votação, suposta votação na Câmara, né? Votação essa que não houve, infelizmente, mas nós panfletávamos, explicávamos o projeto para as pessoas que passavam na rua, e o projeto teve 75% de aprovação, segundo a pesquisa da Toledo e Associados, que foi feita na época. Não foi pouco, não era pouco, né? Mas, então, dito isso, eu queria, então, chamar agora
o Chico Whittaker, nosso vereador e líder do governo da Erundina na Câmara. Bem-vindo, Chico. Bem-vindo, obrigado, minha cara. Obrigado a todos vocês, cumprimentando todos aí de novo. E eu queria começar do fim, ao falar da experiência nossa. Começar do livro. Foi muito interessante a nossa decisão conjunta de nos sentarmos para tentar elaborar. E foi muito, muito engraçado que nós trabalhamos quanto tempo, Márcia? Mais de ano, não? 1 ano e meio, 2 anos. Trabalhamos 2 anos nesse livro. A primeira parte, a primeira entrada nele foi uma entrada de tentar lembrar. E aí nós pedimos, inclusive, para um companheiro jornalista que nos ajudasse a redigir, a transformar em texto o que nós íamos falando. Ele nos gravou meses e ficou muito entusiasmado com uma coisa interessante. Como é que 4 velhinhos ali, né? Éramos quantos? 4 velhinhos, continuam com o entusiasmo de jovens, continuam tão entusiasmados com aquilo de que eles participaram. Ele achou que aquilo era um testemunho muito importante para a sociedade. Quer dizer, a gente pode ficar mais velho, mas pode manter a juventude. Como dizia um amigo, a gente pode ser velho, pode ser jovem há muito tempo, né? E ele, inclusive, fez uma primeira proposta de texto, ponto para adiante essa ideia. Quer dizer, ele contou tudo que a gente contava, mas principalmente colocava em foco mais o nosso entusiasmo com aquela experiência que nós tínhamos vivido. E a nossa esperança, como diz a Márcia, de que isso ainda fosse dar alguns resultados. Nesse ponto, nós achamos, bem, vamos pensar um pouquinho, não temos que contar nossas histórias pessoais, nossas emoções, nossas frustrações, nossas alegrias. Temos que pegar essa proposta, que é uma proposta em si, concreta, viável, etc., e temos que transferir para os que vierem agora e que se disponham a fazer alguma coisa nesse sentido. Inclusive porque a nossa surpresa ao fazer essa rememoração foi de verificar que a ideia ultrapassa as nossas fronteiras atualmente, por outras razões. Quer dizer, aqui tem problemas específicos, problema de desigualdade, muitos problemas, e outros países têm problema de outras causas, tipo problema climático, etc. Mas, em boa parte, é um problema da justiça dos direitos. Então, nós verificamos que a ideia já estava andando. Então, vamos dar a nossa contribuição específica para aí, que nós tivemos a ideia de chamar para o nosso time a Márcia, que é entendida no assunto, tem diploma de universidade no assunto, e ela, então, sem ela cá entre nós, esse livro não sairia. Digamos aqui bem claramente, sem a Márcia, esse livro não sairia. O trabalho que ela teve para pegar tudo aquilo que o nosso companheiro anterior fez, montou, extrair daquilo tudo o que poderia ser colocado e mais, nos ativar para fundamentar posições, porque o livro está cheio de posições. Ele não é um livro técnico, não é um livro assim, simplesmente de aventuras, ele é um livro com uma proposta política específica. Quer dizer, essa proposta de fazer um outro mundo possível. E aí, eu queria ver um pouquinho para voltar na experiência propriamente dita, o que ela representou para mim. Eu diria, primeiro não, 2 grandes sustos. O primeiro susto foi a própria incumbência de trabalhar na Câmara como líder do governo para aprovar esse projeto. Isso, uma peça, uma verdadeira peça que a Luísa pegou, porque ela eu tinha sido designado para líder do governo pouco depois de 28 de setembro, durante o mês de outubro, e eu me vi com essa incumbência. A incumbência do líder do governo é tentar fazer com que a Câmara aprove os projetos que o governo propõe.
eu me vi, de repente, com aquele verdadeiro abacaxi na mão. Um projeto dificílimo de passar, sabendo que, como nós sabemos, como é composta a nossa Câmara Municipal. Então, além do mais, com um prazo curtíssimo, que, como ele mexia com o IPTU, ele tinha que ser aprovado até o fim do ano. Então, até o fim do ano, eu tinha que fazer isso. O resultado foi um verdadeiro susto. Eu resisti, o coração resistiu, principalmente porque a Luísa põe a gente para diante para trabalhar, e mandei brasa. Inicialmente, a primeira coisa que eu fiz foi tentar entender o que era aquilo, aquele tal de projeto de tarifa zero que eu tinha ali com a batata quente nas mãos. E aí, então, tive muitas conversas com esses três mosqueteiros aí, com o Lúcio, o Jairo e o Mauro, para tentar entender o que era aquilo, qual era a possibilidade. Então, nessa altura, foi o meu segundo susto. O susto de constatar que era possível. Era absolutamente possível, economicamente, fazer a tarifa zero. Ou seja, nessa altura, eu falei, entrei no melhor dos mundos. Falei, bem, vamos lá em frente. Até ousei. Eu tinha uma publicação do meu gabinete que chamava Procurando Entender, que era uma publicação dirigida aos meus chamados eleitores, para que todos nós procurássemos entender o que estava acontecendo na Câmara, seguidamente. E aí esse projeto era um projeto típico para uma publicação desse tipo. Então, juntei tudo que eu aprendi com a ajuda deles e de mais gente e acabei montando um texto que, aliás, nós citamos no livro, porque ele ficou realmente uma referência de muita gente. Não era um texto meu, era um texto do meu gabinete sobre o que é a tarifa zero, o que é isso, por que queremos a tarifa zero. Tudo isso num espaço curtérrimo. E foi 28 de setembro, já é outubro, novembro, dezembro. Durante esse período, esse trabalho intenso. Então, para mim, dois grandes sustos que resultaram bem. Não me fizeram morrer do coração, mas ficar mais rijo na luta que a Luísa Erundina puxava e que nós todos estávamos muito orgulhosos de puxar. Detalhe, vocês veem aqui pela própria imagem nossa que, entre todos que estão aqui, mais velhinhos, seja eu mesmo. As minhas barbas aqui meio brancas e tal. E, para falar a verdade, eu entrei para a Câmara não como um mocinho que começa a carreira política. Eu entrei já como velho, eu tinha mais de 50 anos quando entrei para a Câmara. E, para mim, foi um extremo, enorme aprendizado. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E eu descobri, na prática da Câmara, o que é um legislativo no Brasil, o tipo de problemas que tem. Então, nesse processo, desse aprendizado enorme, eu fui levando e, finalmente, apesar da população, naquele momento, como eu já disse a Márcia, está 76% a favor da tarifa zero, manobras, porque você sabe que é política, não é como ela é, não é como gostaríamos que fosse. Quer dizer, uma preocupação de um certo número de pessoas em torno do problema do bem comum, o que é melhor para todos, vamos analisar racionalmente. Não, é uma loucura de interesses divergentes, contraditórios, que vão para o espaço que vai fazer as leis e tentam chegar a um acordo sem se assassinar mutuamente. É uma experiência muito, e principalmente com a preponderância, infelizmente, de muitos que estão lá por outros motivos. Não estão tão interessados nos problemas da cidade. Isso eu aprendi na prática da Câmara. Mas o fato é que, com isso, eu fui vendo o que ia acontecer e o que aconteceu. Nós não conseguimos colocar em votação por manobras regimentais de passagem do projeto por determinadas decisões e, de repente, impossível. Então, e aí vem o problema da persistência dos três mosqueteiros aqui, Lúcio, Jairo e Mauro, e a liderança da Luísa. Nós conseguimos, no ano seguinte, passar outra das condições que tinha a tarifa zero, que era revisão total, mudança total do sistema de de pagamento dos custos do transporte, e deu a chamada
municipalização, que, aliás, levou aquele espetáculo dos 1.000 ônibus que o Mauro já se referiu, não sei quem se referiu, na cidade. Por quê? Porque se tornou possível encarar o problema do transporte como um serviço a ser pago e não como algo que a população que o utiliza tem que pagar. Um serviço a ser coberto pelo Estado e não pelo usuário daquilo. Ou seja, um direito social. É uma luta linda, maravilhosa, e que ainda temos que caminhar muito, mas que nessa luta a Luísa teve o seu papel preponderante também, já na Câmara Federal, 20 anos depois, quantos anos depois, não sei nem, Luísa, quando passou aquela sua emenda à Constituição para tornar o transporte um direito social. Então, o testemunho que eu trago para vocês aqui, nesse dia que eu agradeço muito a oportunidade de estar participando, a alegria de ter recebido hoje de manhã em minha casa um exemplar do livro, né? O Lúcio até levantou já aí para todo mundo ver, chegou hoje de manhã em casa, Márcia, com a sua eficiência absoluta, hoje de manhã ela me pediu, preciso do endereço de vocês para mandar um exemplar do livro. Depois do almoço, o livro estava na minha casa. Essa é a eficiência dela, que permitiu que ele fosse escrito. Então, estamos aqui tocando o bonde para frente, eu, na esperança de que a gente veja muita coisa nova por aí ainda no Brasil, apesar desta loucura de realidade política em que estamos vivendo, em que é absolutamente inacreditável, e o inacreditável é que, infelizmente, para muita gente, está se naturalizando coisas inaceitáveis. A velha teoria do passar na boiada está se realizando, e a gente, apesar disso, resistindo, apesar disso, buscando inovar e buscando completar, tentar atender aos anseios de toda a população. Eu fico por aqui, que eu acho que senão a gente fica até meia-noite só falando disso. Obrigado. Obrigada, Chico. Lindas palavras também. Mas o livro só aconteceu por causa de vocês, viu? A eficiência, aliás, não foi minha, foi do Cauê, foi ele que mandou os livros para vocês, eu só passei para ele o endereço. Mas vamos ficar nessa esperança de que esse obscurantismo vai sair da nossa vida em breve, né? Boulos e Erundina estão aí para nos acender a luz da esperança. E há uma proposta, Chico, a gente precisa fazer um facsímile desse Procurando Entender, porque é um documento histórico muito importante, né? Eu acho que a gente pode pensar nisso, hein? Pensando editorialmente. Eu queria, então, agora chamar o Lúcio Gregori, né, que era o secretário de Transportes da Luísa em 1990. Bem-vindo, Lúcio. A palavra é sua. Habilita o microfone, por favor. Obrigado, Márcia, pelas palavras gentis e pelas palavras também que já falou, explicando vários aspectos aí do nosso trabalho. Eu queria começar dizendo com uma coisa, digamos, de caráter mais jocoso. Dizer para a Erundina que o anjo da guarda era a favor do governo dela. Sabe por quê, Luísa? Naquela entrevista coletiva que a gente anunciou o projeto, num certo momento, quando eu fui falar, eu disse assim, não é ônibus de graça, pensando eu aqui com meus botões, porque de graça dá uma impressão de coisa, né, sem qualidade, etc. Trata-se de, e nessa hora o anjo da guarda me soprou no ouvido, trata-se de ônibus a tarifa zero. Um nome que, sem dúvida alguma, é extremamente marketológico, tanto que ele sobrevive até hoje. Mas, com certeza, foi porque o anjo da guarda queria que você continuasse sendo a liderança política que continuou sendo. A tarifa zero, porque também o anjo da guarda, que é um grande político, como vocês sabem, ele também sabia que a tarifa zero ia durar muitos e muitos anos. Nós não, mas ele sabia. E mais do que isso, ele sabia fundamentalmente que a tarifa zero é igual reforma tributária. Porque, no final, o que viabilizava a tarifa zero na nossa proposta inicial? Uma reforma tributária. No caso municipal,
centrada, sobretudo, no IPTU, para fazer o fundo que então bancava a tarifa zero. Ou seja, no limite, tarifa zero igual reforma tributária. E isso nos remete a um assunto que eu não canso de dizer, que o Brasil é um país atrasado. Aliás, Chico, a boiada pode passar, mas a gente não vai comer carne, né? Então, fica passando aí a boiada, mas a gente não vai comer carne. Então, de uma bela hora, a gente vai ter que dar um jeito nesse gado solto por aí. Mas, voltando, a tarifa zero, no fundo, é uma questão tributária. E a reforma tributária no Brasil, eu acho que é uma questão absolutamente central. E eu não resisto, eu sou obsessivo. Aliás, como a tarifa zero mostrou, eu sou obsessivo. No Brasil, receitas de Estado, de patrimônio e renda respondem por 18% da receita do Estado brasileiro e 53% a 56% sobre consumo. Ou seja, quem paga imposto no Brasil é pobre. Rico não paga. Mas, pior ainda, nos Estados Unidos, em suspeita capital do capitalismo, é exatamente o oposto. Paga-se 56% de imposto sobre renda e patrimônio e 20% sobre consumo. E na Dinamarca é 63% sobre receita e patrimônio. E no Brasil é exatamente o oposto. Ou seja, isso aqui, aspas, muitas aspas, com respeito a todos os demais brasileiros, é um país eco. E isso é o que a tarifa zero escancara quando vem com uma proposta que pressupõe uma reforma tributária. Porque aí vai mostrar que, além disso que eu falei, não bastasse, né? Se você for proprietário de um ônibus de um carro 1.0, você paga IPVA. Se for dono de jatinho e iate, você não paga IPVA. Mas, se você viver de renda, de dividendo de aplicação numa empresa, de capital numa empresa, os dividendos que você recebe no fim do ano, como, por exemplo, o pessoal do Banco Itaú, do Banco Santander recebe, assim, sobre lucros de cerca de 30 bilhões, 40 bilhões em trimestre, você não paga um tostão de imposto de renda. É um escândalo, gente. Bom, por isso que eu digo, o anjo da guarda é brasileiro, né? E é da Irundina. É brasileiro pela Irundina. Por isso que ele deu essa soprada aí do tarifa zero. A outra questão que eu queria colocar, só para movimentar e agitar um pouco mais, é que essa reforma tributária não é só municipal, né? O transporte não é um problema municipal, isso é uma coisa limitada que está na Constituição, é um problema nacional. Eu não me canso de dizer que se o transporte coletivo para de funcionar no Brasil num determinado dia por uma greve nacional dos seus trabalhadores, o Brasil literalmente para. Como a cidade de São Paulo, por exemplo, para quando tem uma greve de motorista e cobrador, 2 dias depois não há possibilidade da cidade funcionar. Ou seja, o Brasil depende do transporte coletivo. E a tarifa representa esse papel odioso, duplo. Primeiro, absolutamente equivocado de ser a forma de remunerar o serviço através da tarifa, já mostrado aqui. E a segunda crueldade é porque isso tem um efeito adicional, é de impedir que vocês, Marcos, aqueles que moram na cidade de Tiradentes, nas periferias das cidades, que são mais pobres, que têm menor renda, é para vocês não andarem por aí, não. Esta sociedade aqui não é para vocês ficarem passeando pela cidade, aproveitando tudo que a cidade oferece. Não, é para você ir para o trabalho, ganhar o seu dinheirinho, insuficiente para pagar tudo, e não fazer mais nada. Mantenham-se em seus lugares. Esta é um dos objetivos da tarifa de transporte coletivo. Pasmem os senhores, 150 anos de transportes coletivos sob forma de concessões remuneradas por passageiro transportado, e essas coisas não mudam. Isso é país eco, né? E pasmem vocês, qual é a cidade que hoje está propondo tarifa zero no planeta? Entre outras, que já existem, fora as poucas que existem, mas que existem também no Brasil. Los Angeles.
O prefeito de Los Angeles está propondo tarifa zero, não com esse nome, né? Porque esse nome é só do Anjo da Guarda para Irundina, é que ele propõe ônibus não gratuito na cidade de Los Angeles. E não sei se vocês lembram, Los Angeles foi uma cidade construída para o automóvel. Ela foi concebida para ser a cidade do automóvel. Claro que depois não deu, fizeram metrô, transporte coletivo. E agora, pasmem, Los Angeles está sendo alvo de uma proposta de transporte coletivo gratuito. Finalmente, eu gostaria de encerrar, é que a gente tem que ficar... A tarifa zero, ela é o início de uma provocação, digamos assim, né? Provocação que eu digo, assim, essa cutucada, né, para mostrar o escândalo, a vergonha que é esse país aqui, esse capitalismo de encosto, esse capitalismo de cartório, esse capitalismo sem risco, esse capitalismo que sequer, aspas, é capitalismo. É vergonhoso, mas ela escancara isso de uma maneira tão escandalosa que ela sobreviveu 30 anos e continua aí, olímpica. E com certeza será objeto, como tem sido nessa campanha municipal, será objeto de muita discussão, várias propostas, e com certeza a Irundina e o seu grupo de assessores já trabalha com várias propostas para a regulamentação do transporte coletivo como direito social, para que isso não seja mais uma palavra escrita na Constituição e não se traduza naquilo que sempre foi uma tradição brasileira, politicamente falando. Apesar de que a tarifa zero teve a reforma tributária da tarifa zero teve 75% de aprovação. Atenção, senhores candidatos, atenção, porque é por aí. Mas eu queria completar dizendo que a tarifa zero, então, mostra que as coisas têm solução e, ao mesmo tempo, só tem solução se houver algum tipo de ruptura com aquilo que está aí há muito e muito tempo. Finalmente, e terminando, eu diria o seguinte: acho que tem um conjunto de outras propostas que em outras oportunidades poderão ser feitas e que certamente contarão com o apoio do conjunto da sociedade. A Irundina, se eleita vice-prefeita de São Paulo, com certeza será um passo adiante para a resolução e transformação da realidade da tarifa zero e fazer aquilo que o Juca Kfouri disse com grande humor, mas com grande precisão e síntese, para que o resultado desse jogo todo seja povo 1, tarifa 0. Isso aí. Obrigada, Lúcio. Empolgantes palavras. A tarifa zero é aquele projeto coletivo, né? Que implica a luta coletiva pela transformação desse mundo por num mundo mais justo, mais equilibrado para todo mundo, né? Então agora a gente queria ouvir muito as palavras da nossa querida Luísa Irundina, a dona dessa nossa live de hoje, em que estamos comemorando os 30 anos da tarifa zero. Queríamos ouvir você, Luísa. Olha, você me traz um momento de muita emoção, né? Porque nos remete a 30 anos atrás, quando vivemos juntos, né, uma aventura política e que nos deu a certeza da viabilidade de uma aventura política quando ela é feita por muitas mãos. E ela não morre, não envelhece. Ela se perpetua no tempo através das novas gerações. Temos aqui o Marcos, jovenzinho, já convencido do mérito da proposta, já testando, como fizeram na cidade de Tiradentes, de uma proposta que é permanente, né? E deve ser empurrada pelo mesmo anjo, viu, Lúcio? Quando a gente está juntos, os mesmos que estão aqui, né? Me empurraram para apresentar
a proposta de emenda constitucional, e que não é fácil, um partido como, na época, não me sabia, era do PSB, eu acho, mas nenhum partido do nosso campo consegue, com alguma possibilidade, aprovar uma proposta de emenda constitucional. Ela supõe 2 votações da Câmara e 2 votações do Senado. E se sabe dos lobbies que existem naquele Congresso, naquelas 2 casas, contra o povo, né? A maioria contra o povo, né? Então, uma proposta que sinalize que seja algo que interessa a população invisível do país, né? O país tem uma parte visível e uma parte invisível, assim como nas cidades, né? Então, fazer valer os direitos e torná-los visíveis não é algo fácil com a correlação de forças que a gente tem hoje. E como já teve também no passado, mas hoje muito pior do que foi nos tempos atrás, né? Mas quando a ideia ela tem sentido, pelas razões mesmas que vocês acentuaram aqui, é que responde a uma necessidade real do povo, né? Da sociedade como um todo, não só dos que se beneficiarão com a tarifa zero, mas a cidade que se mantém, que se constrói, funciona, basicamente, com a função da mobilidade, do transporte coletivo, do transporte público, né, mostra isso, quer dizer, é uma realidade, se tiver que pagar a tarifa, o usuário tem que ter no bolso a moeda para pagar a tarifa, portanto, é uma realidade que ele enfrenta todos os dias, várias vezes no dia, e que pesa muito no bolso dele, imaginando que a tarifa ainda se faça dos termos da moeda que a gente dava para pagar a tarifa. Mas, de qualquer forma, é um custo que recai de forma muito dura sobre o orçamento da maioria do povo brasileiro, que são os trabalhadores, os assalariados, os aposentados, que recebem muito pouco, os desempregados, os subempregados, e é, portanto, uma função indispensável, senão a pessoa não consegue viver, não consegue ir para um médico, não, para um serviço público de saúde, não consegue ir para uma escola, não consegue ir para a feira, não consegue ir para o trabalho, não consegue... Portanto, é algo absolutamente indispensável numa vida, e como tal, é estranho que custe tanto a quem sustenta a cidade. Aquele que trabalha, que precisa se locomover, né? Aquele que dá aula, que precisa se locomover, aquele que precisa aprender, que precisa se locomover, e assim vai em frente. Essa ideia, essa proposta, ela é tão enraizada na vida do povo, pelo significado que ela tem do ponto de vista de atender uma necessidade básica, fundamental. Por isso, o sentido de incluir esse direito no artigo 6º da Constituição Federal, como as outras políticas que, inclusive, já têm ou estão tentando desvincular, como a saúde, a educação e outros direitos sociais que estão já vinculados à Constituição, como a nossa, o direito mas também vinculados aos orçamentos públicos, né? Porque um direito é dever do Estado, e o dever do Estado deve prover através de políticas públicas. Portanto, o projeto de regulamentação, ele se coloca num nível de urgência muito grande, né? E aí, os mesmos, né, que estiveram na origem da construção, da descoberta da ideia, da construção da ideia, que é uma ideia convincente, não só justa, meritória, mas eles conseguiram elaborar a proposta absolutamente convincente. Não há nenhum senão a não ser os incautos que falam, né, que ônibus de graça a bandidagem vai entrar no ônibus. A bandidagem não anda no ônibus, vive em Brasília, nos hotéis de Brasília, nos restaurantes chiques de Brasília, nas salas nobres da burguesia, não é? Quem cria bagunça não é o povo que fica amarrotado num ônibus superlotado, contaminando-se do Covid-19, porque é obrigado a trabalhar e voltar, porque o governo não lhe deu condição para se prevenir e ficar
preservado do contágio de Covid. É mais cruel hoje que em qualquer outra época, né? E o ônibus é cada vez mais cheio. E o governo está destinando recursos para os donos das empresas de ônibus. Teve uma lei lá, né, na Câmara, né, destinando 5 bilhões para os empresários de ônibus, né, que daria para você zerar a tarifa por muitos anos na cidade de São Paulo. Foi destinado isso a pretexto, né, de ajudar a manter o emprego, e não há uma contrapartida de que eles receberem esses 5 bilhões, que de fato receberam, ou já está em fase de execução a proposta foi aprovada, né, para financiar a custo zero as empresas de ônibus, a pretexto de que é um serviço que precisa ser mantido, e os empresários, certamente, não tendo como manter seus lucros, seus níveis altíssimos de lucro, não vão manter o serviço. Era o argumento. Não tem que ser tarifa zero nesse financiamento das empresas, para eles, tarifa zero para eles, porque eles precisam manter suas margens de lucro. E isso foi uma medida de proteção no período da pandemia, né? Portanto, uma emergência que o governo e o Congresso deram aos empresários de ônibus, a pretexto de que é um serviço essencial e, como tal, parar esse serviço para o país, para as cidades, entendeu? Por isso é preciso subsidiar a custo zero as empresas de ônibus. Essa é a realidade do nosso país. Então, nós estamos lá às voltas, né? Já começamos, o Lúcio já esteve conosco, tendo discutido possivelmente com os outros companheiros, na construção do projeto de regulamentação. Nós já estamos em fase, e só não apresentamos ainda, porque teve essa pandemia, e os técnicos que estão trabalhando com a proposta tiveram limitações no seu trabalho, e só depois desse período de quarentena e de restrições à mobilidade das pessoas, trabalho presencial, vamos retomar e apresentar ainda este ano o projeto que regulamenta o direito social, porque colocar só na Constituição e não ter uma política pública que garanta, não ter um projeto de lei que obrigue o governo a prever recursos no orçamento para, de fato, assegurar o cumprimento desse direito social, não faz muito sentido, né? Embora a garantia da política pública supõe, entre outras coisas, o direito assegurado na Constituição ao se tratar de um direito social. Isso já está a caminho, e é importante que são as mesmas figuras que estiveram no início que continuam hoje. E o Lúcio é esse que, representando o grupo todo, junto com os meninos agora do MPR, agora não, desde sempre, né? Desde que a gente está nessa luta, o que mostra a força da ideia, o que mostra o potencial de uma ação coletiva de sujeitos coletivos, como dizia Hannah Arendt, e é uma ação política, é uma ação essencialmente política. Portanto, me dá uma alegria enorme, primeiro, de revê-las e revê-los, né, e de ver a juventude, a Márcia, o Marcos, retomando o fio da história, e certamente assistidos e guiados pelo mesmo anjo, porque tem um anjo bom, aí um anjo do bem, e que protege o país, que protege o povo, que protege os pobres, que protege os excluídos, que protege os invisíveis, né? E nós, os velhinhos naquele tempo, estamos aqui celebrando um evento, uma iniciativa de governo 30 anos atrás, como outras, é incrível, porque como 90 foi o segundo ano do nosso governo, quando a gente começou a tomar fôlego e poder encaminhar algumas propostas mais ousadas, estamos completando este ano 30 anos. Por exemplo, os 30 anos da abertura da vala clandestina de Perus, e que hoje avançou consideravelmente com a criação do Centro de Arqueologia e Antropologia Forense na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Portanto, é um centro que o Brasil já adquire autonomia para fazer o trabalho que é feito hoje só era feito não sei se ainda fez, sim, na Unicamp, foi quando a gente contratou, num convênio com o Estado, né, fizemos uma parceria, e a Unicamp conseguiu revelar 7 desaparecidos políticos, através do trabalho que a prefeitura contratou
com a Unicamp em convênio com o governo do Estado naquela época. E agora completou 30 anos. E a luta pela a verdade, a memória e a verdade dos desaparecidos políticos, que são 434, conforme a Comissão Internacional da Verdade, nenhum deles ainda apareceu, a não ser esses da vala clandestina de Perus. E foi no nosso governo, que também foi uma ousadia, com sérios riscos. Né? Riscos, inclusive, que eu tive me envolver pessoalmente na proteção às ossadas, 1.049 ossadas, porque havia ameaça deles destruírem, irem lá e destruírem. Nós tivemos que selar o local onde pusemos as ossadas em sacos plásticos, sem nenhuma identificação, sem nenhuma classificação, e pusemos a polícia e a Guarda Metropolitana 24 horas até que a gente firmasse o convênio com o governo do Estado para poder levar para a Unicamp para iniciar o processo de análise, né, das ossadas e identificar. E tivemos a alegria de devolver aos familiares, né, algumas ossadas, como como é que é, meu Deus? Não me lembro dela agora. Ângel, casada com aquela... Enfim, era uma que lutava e que era companheiro de um filho dela, Lulu Santos, não é? Não, Lulu Santos, não. Enfim. Como era o nome dela? Zuzu Anjo. Hein? Zuzu Anjo. Zuzu Anjo. Não, Zuzu Anjo era a mãe o companheiro da companheira que ficou assoçada lá. Como é o nome dela? Não lembro. Escapou, estou lembrando daqui a pouco. Então, uma delas foi encontrada as ossadas no cemitério de Perus, né, depois do trabalho, né, lá da Unicamp, e nós devolvemos aos pais dela, já estavam cansadinhos, ele, inclusive, militar da reserva, devolvemos os ossos da filha dele, né, daqui a pouco eu lembro do nome dela, e que ela entrou, revelado pelo funcionário do hospital, do cemitério, que recebeu o corpo dela no dia em que levaram para lá. O cemitério foi construído do governo Maluf exatamente para desovar os corpos dos pobres, né, das vítimas do Esquadrão da Morte, as crianças pobres, negras, inclusive ficou identificado, e entre as 1.049 ossadas, tinha 400 crianças negras, a raça negra. E mais, quer dizer, essa moça, ela, segundo o seu Antoninho, que era o que cuidava do cemitério, disse que quando ela entrou naquele camburão, o sangue, não era só ela, todos os corpos que eram levados e eram vítimas da ditadura chegavam, né, derramando muito sangue, e ele disse que, inclusive, essa moça, ela teve seus seios decepados nas torturas que ela sofreu. E nós tivemos a alegria, a satisfação de devolver o corpo dela a seus pais que ficaram muito comovidos, eles que contribuíram levando, inclusive, né, dados sobre ela para poder o perito conseguir identificar que era de fato ela. Enfim, nesse sentido, a gente fica-se muito, até se perguntando o desígnio que está por trás de tudo isso, né? Quer dizer, somos nós os mesmos, quase todos nós os mesmos, que vivemos os mesmos episódios, há esse tempo atrás, né, em momentos distintos da vida do país, né, e que o momento que vivíamos naquele tempo explica, em grande medida, por que conseguimos, né, chegar lá e fazer o que conseguimos fazer. A sociedade estava saindo de uma ditadura militar, o processo de redemocração estava começando, a sociedade estava mobilizada em torno da construção de uma nova Constituição Federal, e a Constituição de 88, a Constituição Cidadã. E, nesse sentido, né, a gente está aqui, depois de 30 anos, vivendo, né, a ameaça de uma nova ditadura, né, vivendo quer dizer, o assassinato de jovens negros na periferia da cidade, né, vivendo esse drama de uma pandemia, junto de uma outra pandemia, que é esse governo bolsonarista, esse governo genocida, esse governo fundamentalista, esse governo obscurantista, você pode dizer, de ismo, esse governo tem
e nos ameaçando fortemente com retrocessos institucionais. O Brasil, há 5 anos, vem sobrevivendo no seu sistema democrático, né, nos seus direitos, alguns já perdidos, vários direitos sociais e individuais, direitos humanos perdidos. E estamos numa travessia muito ameaçadora. Daqui a 2 anos teremos eleições, e não emerge na sociedade brasileira uma força suficiente para se imaginar que esse quadro esteja próximo de mudar. Porque o próprio presidente da Câmara acha que ele não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Se isso não foi, o que imagina Dilma Rousseff, não cometeu crime nenhum e foi afastada no impeachment parlamentar. E, no entanto, já tem mais de 30 requerimentos da sociedade civil pedindo que seja instalado o processo de impeachment na Câmara, e o presidente, numa entrevista na Globo News, disse que ele não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Bom, senão eu não sei o que é crime, nem sei o que é crime de responsabilidade. Então, gente, nós estamos vivendo esse momento. E por que justo nós, nesse momento? Estamos lançando esse livro, estamos reativando essa proposta, né? Estamos de novo entusiasmados, animados, envolvidos, acreditando, tendo esperança. São as mudanças da história. A história não anda para trás, a história dá saltos, a história se faz pelas mãos daqueles que são capazes de sonhar, mas sonho grande que não cabe numa vida. Por isso que a gente tem esperança que vai ocorrer logo, logo, ou daqui a pouco, pelas mãos desses jovens das novas gerações. Porque é assim que funcionam os sonhos. Sobretudo sonhos grandes. Não cabem na vida de ninguém, por mais longa que ela seja. Mas ele continua, né, pelas mãos, pelas mentes, pelo coração, pela vontade política de empurrar para frente. Hoje estão esses meninos da geração do Marcos. Daqui a pouco serão outros. Mas antes disso, né, por que nós estamos, nesse momento, né, fazendo a disputa de poder nessa cidade? Eu já nessa idade. É verdade que a cabeça é uma jovem liderança com um potencial enorme, forjado na luta do povo, não é nenhum burguesinho da classe média. Não é. Ele abriu mão da classe média, do conforto e dos privilégios da classe média e foi viver com o povo do sem-teto, vivendo lá, morando com eles, pisando barro com eles, sofrendo com eles. Sofrendo não, vivendo com eles, porque estamos vivendo um sonho, e viver um sonho não é sacrifício. Joga a pessoa para frente, torna a pessoa feliz. É isso que ele é assim, potente, feliz, competente, generoso, inteligente, capaz, que se identifica logo com uma proposta como essa, desse tamanho. E quanto mais a gente apresentar a proposta arrojada, ele vai abraçar, e nós vamos procurar concretizar junto com vocês. Então, é algo que só se explica por um desígnio da história. Alguém acima da história também tem os seus desígnios, e fomos trazendo para cá, empurrado ou não por um anjo, mas certamente sempre empurrado por um anjo, o anjo que o Lúcio falou aí, e vai continuar nos empurrando sempre. Mas só que tem que ser juntos, mas muito juntos, né? Não, isso, e como o Chico diz, nós somos jovens há mais tempo. Isso é isso, nós somos jovens, Chico, nós somos velhos, absolutamente não. A nossa mente, a nossa vontade de lutar, a nossa fé na mudança, né? O nosso empenho em doar todo o resto de vida que a gente tem, sabe? Numa causa que extrapola o nosso tempo, é algo que nos dá uma enorme felicidade. É disso que se trata. E essa juventude, como a da Márcia, o do Marcos, a Márcia resgata a memória de uma luta importante, que foi aquela da Tarifa Zero, que terá que continuar essa luta, como o Marcos e o seu grupo estão fazendo. E ir pela frente. Eu já disse para o Lúcio, vamos lançar esse livro na Câmara. Vai ajudar a esse esforço de regulamentação do direito social ao transporte coletivo. Vamos fazer, não em live. Live é muito limitador. Muita gente tem que estar lá, como fizemos várias audiências públicas, nas quais vocês estiveram, Lúcio e outros companheiros estiveram. Vamos promover, mesmo antes, vamos fazer uma live dessa para o país,
Essa história ela tem que ser contada para o país inteiro, sabe? Ela é de uma oportunidade e de uma felicidade, de uma ousadia, que vale a pena a gente multiplicar essa experiência, mesmo limitada de uma live, fazer chegar aos recantos desse país afora que precisa ter esperança, né? Esperança que leve as pessoas a acreditar que é possível fazer aquilo que precisa ser feito. Portanto, Márcia, a gente quer te agradecer o teu trabalho junto com toda essa, né, essa trupe aí que é boa de guerra, é boa de luta, uma cabeça brilhantíssima de vocês, essa coragem, a vontade de continuar, que é isso que empurra a história e faz a história, entende? Pelas próprias mãos da gente, junto com o povo. É o povo que nos dá força, é o povo que cria o novo, né? Como dizia Dom Tomás Balduino, é o povo que cria o novo, né? E é isso que nós estamos vivendo nesse momento, nessa tarde, fim de tarde, nessa noite, vai ficar marcada, pelo menos na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, vendo cada um de vocês na minha imagem e agradecendo a Deus essa oportunidade. E daqui para frente a gente vai estar bem mais, né, mobilizado em torno dessa proposta. E se for vontade do povo que a gente volte à prefeitura, não tenho a menor dúvida, será o nosso projeto, primeiro projeto que a gente encaminhará para a Câmara e mandar uma meninada do MPL se mobilizar para trazer multidões para pressionar a Câmara e arrancar da Câmara, no começo dela, a aprovação dessa. Aí será o máximo de realização que a gente terá nessa nossa vida curta, mas já está longa, mas é muito longa porque ela vai continuar através das novas gerações que vão nos continuar e vão levar o sonho à frente, infinitamente, né, de acordo com a espiral dialética da história. É isso que é a vida da gente, e é a vida da gente coletivamente. E é por isso que a gente não envelhece, a gente não morre, porque a gente é movido por sonhos, e é isso que nos dá alegria, nos dá felicidade, e nos dá sentido para viver. Um grande beijo no coração de cada um de vocês, da Márcia, a quem estão nos acompanhando nesse diálogo aqui que estamos fazendo. Vejam o livro da Márcia, vamos lançar o livro da Márcia em Brasília, do dia em que a gente fizer uma audiência pública, de lançamento do livro, de debate como esse que fez aqui, e vocês têm que estar lá contando essa história, e ela é deliciosa, esses detalhes que vocês passam, porque vem aquela parte que não está na técnica, não está no projeto técnico, mas está no projeto de seres humanos que sonham, seres humanos que sentem, seres humanos que amam, seres humanos que acreditam que vale a pena viver juntos para construirmos juntos um mundo mais justo. Um mundo possível, né, Chico? Um outro mundo é possível. E é possível exatamente porque vocês existem, nós existimos, e nós ainda estamos muito vivos, e contagiando essa meninada que está vindo com muita energia, muita juventude, e certamente vão melhorar essas ideias, jogar mais para cima na qualidade delas, mas empurrá-la para o mundo todo. A gente tem que pensar em mudar não só São Paulo, o Brasil, mudar o mundo, e é a visão socialista de qualquer ser humano, né? É isso que a gente quer, uma sociedade vivendo conforme os princípios, os valores e os ideários do socialismo, que já se vive hoje, se quiser. Então, não é uma ideia de um momento de revolução, que muda o Estado, muda as relações capital-trabalho, muda a propriedade, não é nada disso. O socialismo é um modo de existir, é um modo de conviver com os outros, é um modo de, enfim, de conviver, é um modo de fazer história. O socialismo é isso. Se a gente se força a praticar, viver conforme os princípios do socialismo, o socialismo já está no presente. Não é aquele modelo de Estado, aquele modelo de economia, aquele modelo ou não, modelo de propriedade, é outra coisa. Esse modo de ser no mundo que é aquilo que nós aqui acreditamos nisso e vemos isso, né, nesses aspectos da nossa vida pessoal, profissional, política, porque nós somos essencialmente políticos, né? Por isso que essa ideia é forte e vai em frente. Obrigada, pessoal. Foi um grande privilégio estar aqui hoje com vocês. Luísa, nossa, que lindo!
Tem que aplaudir, porque é de uma potência a fala da Luísa, né? Vocês me inspiram. A gente sai daqui animado para fazer... Hã? Lógico, não vai parar. Imagina, você também inspira a gente demais. Não vai parar aqui, não. Olha, só posso dizer, Luísa, Lúcio, vamos ir que nós muito. estamos juntos, hein? Estamos juntos. Com a cabeça boa. Diga, Márcia, desculpa, eu me intrometi aí. Imagina. Eu ia dizer que a gente está junto, estamos junto nessa luta, não só pela tarifa zero, mas por esse mundo em que o jeito da gente viver seja outro, em que a gente respeite os outros, que os outros respeitem a gente, que a gente tenha todos os direitos garantidos, que todo mundo possa comer, que todo mundo possa se divertir, que todo mundo possa acessar a cidade livremente. Então, nós estamos totalmente juntos nessa luta. Eu queria, então, finalizar a nossa live, esse nosso encontro super emocionante, primeiro dizendo que o livro não é só meu, é de todos eles que estão aqui, principalmente por causa deles existe esse livro, a ideia do Chico e do Lúcio, eu só ajudei a dar uma organizada, um formatinho aí para o livro, mas ficou bacana, tenho muito orgulho desse trabalho e agradeço demais a vocês por essa oportunidade. Eu queria agradecer demais a Luísa por dar esse espaço para tanta gente bacana falar. Quero também agradecer a presença dos nossos convidados, o Marcos Emanuel, que veio aqui representar o MPL, o Mauro Zilbovicius, o José Jairo Varoli, o Chico Whittaker e o Lúcio Gregori, e claro, a Luísa Erundina, e a Luísa Erundina, que está aqui e que a gente está junto com ela, mesmo assim, à distância. Nós estamos juntos nessa luta. Obrigada a vocês. Obrigada. Até uma próxima. Tchau, companheiro. Beijo. Até uma próxima. Obrigado. Beijo.